porque até que ponto, né? Uma das perguntas que surgem e uma das coisas que a gente gostaria de levantar aqui hoje é isso. Até que ponto que o pensamento positivo muda e altera a minha vida, a minha realidade e, e se isso de fato é real, né? Então, se a gente estuda certas leis, né, certas leis universais, a gente vai se basear em certas leis. E a gente vai ver até que ponto que essas leis vão e até que ponto que o pensamento positivo, ele de fato pode alterar a minha vida. E aí, lógico, a gente vai entrando em uma quantia de coisas, em matizes, né, e profundidades de questões práticas mesmo, né? Se eu pratico, né, se a pessoa não pratica algo, aí é diferente. Agora, se pratica, até onde que vai, né? E aí, uma outra questãozinha que eu gostaria de colocar aqui também é a respeito da imaginação. Então, isso faz toda a diferença aqui para nós. Então, assim, Alan, eu vou colocar um apanhado aqui geral, aí depois a gente vai refletindo um pouco mais, Vai lá. só para como fazer uma introdução. Porque, assim, vamos pegar uma ideia aqui. Nós temos uma pequena porcentagem de consciência desperta. Para quem já faz estudos gnósticos, isso não é novidade, né? Nós temos ali, sei lá, de 3 a 10%, quem sabe, a maioria 13, enfim. O que que a gente quer dizer? Que é uma minoria de consciência. O restante é o que é conhecido na psicanálise, na psicologia, como subconsciente e inconsciente. Então, a gente poderia dizer que a gente tem uma porcentagem muito alta de inconsciência e uma porcentagem baixa de consciência. Então, o que acontece? Se a gente aplica um pensamento positivo, a gente está usando essa parte de consciência que é bom, que já é algo interessante, mas para lutar com tudo isso de inconsciência é uma luta muito desigual. Então, o que acontece? O que que as técnicas prometem? E várias coisas, inclusive muitos livros, best-sellers, O Segredo, Mente Milionária, uma quantia de livros que coloca isso, né? Essa envergadura, essa postura interna do pensamento positivo e algumas outras coisas mais. Que seria, então, um certo nível, um pensamento positivo, num outro, já um sentir, aí é onde as emoções entram, a pessoa já sente, ela pensa, ou seja, ela está no campo mental, ela traz para as emoções e já começa a sentir. E aí a gente sabe que as emoções é o nosso cavalo, é o que vai dar o movimento. E a partir de então fica mais apto para a prática. Claro que isso vai abarcar uma camada. O outro seria, aí é onde entra a imaginação e a meditação. E tudo isso funciona, é correto. A gente vai ver quais são os riscos, se há riscos, quais são os detalhes, os pormenores e as leis que atuam por trás disso. Então, aí, quando já entra a imaginação, a coisa já fica mais séria, porque a gente está lidando com leis superiores e com uma matéria mais sutil. Então, a gente já começa a imaginar, por exemplo, imaginar a nossa vida mais próspera, imaginar é, recursos financeiros, alegria, abundância, de uma certa forma. A gente abre um parênteses, levando em consideração que a maioria das pessoas praticam isso pensando mais no dinheiro mesmo. Então, esse que é um ponto que a gente já vai colocar um detalhe aí, né? Porque, vou fazer para ganhar mais dinheiro, para ter riquezas e tudo mais. Então, a gente já é um outro ponto para a gente abordar.
Aí, o que acontece? Entra a meditação também, porque a gente sabe que é uma prática super poderosa e que nos ajuda a explorar o nosso inconsciente. Então, se a gente tem a meditação como uma poderosa ferramenta, juntamente com a imaginação, e a gente começa a explorar esse nosso inconsciente, a gente tem uma tremenda força que não utilizava antes e que agora a gente pode utilizar, e a partir daí, então, aí já traz para a mente, ou seja, vai baixando as dimensões, depois a gente pode falar um pouco mais das dimensões, já traz para a mente, aí depois baixa para as emoções e aí traz para o físico. E aí é onde, se de fato tudo correr bem, a gente cristaliza algo, a gente plasma, traz para o mundo físico aquilo que estava no mundo das ideias, no mundo da imaginação ou da mente. Então seria mais ou menos essa ideia, Alan. A gente parte daí e agora a gente vai avisando, né? Quais são os riscos, se há riscos, e onde que toca em outras leis, onde que aparece o ego, né? Porque vai ser importante isso também.